Olá, meus amigos do YouTube, do nosso canal e também do Facebook. Estamos também fazendo aqui ao vivo e vamos depois replicar nas nossas redes sociais e vamos passar no Facebook também. Nós vamos falar sempre aqui à noite, estaremos logo em seguida orando, falando sobre a política à luz da Bíblia. É importante as pessoas saberem que a Bíblia mostra claramente que a política faz parte da vida cristã, né? E muitas das vezes existem pessoas que não entendem isso, não conseguem ter essa conjunção da política, da fé, aprenderam que a política é uma coisa diabólica, quando na verdade isso é uma coisa, ou é uma coisa plantada pelo pessoal de esquerda, os esquerdopatas, para que as pessoas de bem não venham, em hipótese alguma, querer ter um entendimento de que tem que ter um envolvimento da política. Sim, o cristão precisa ter esse envolvimento da política, diante das coisas que acontecem no seu dia a dia. Até porque a política mostra claramente todas as regras de uma sociedade. Porque é a lei que vai definir exatamente como a sociedade vai se comportar. Há leis na área de trabalho, há lei na área da educação, de segurança. E nós não podemos ficarmos alheios a tudo isso. Nós temos que saber o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa sociedade como num todo. Nós não podemos estar alheios a isso. Porque quando você fica alheio a isso e você abre a possibilidade de outras pessoas ocuparem o espaço seu, porque você não quis um compromisso, você não quis saber das coisas, você via a política como algo que fosse uma coisa diabólica, coisa que só tem corrupção, só tem pessoas das trevas e pessoas que são voltadas a praticar só roubo, desvios, corrupção, e você não quer se meter com isso. Bom, e com isso você sai e o mal ocupa o espaço, ocupa o local. Portanto, nós temos que ter essa ciência, essa conscientização, porque nós dependemos de tudo da política. Os aumentos, os impostos, a política em todos os sentidos que vai dirigir, delinear como será a sociedade na área de segurança, na área de educação, na área de saúde. Por exemplo, surgiu o Covid, essa pandemia. Foi a política que definiu como a pandemia seria tratada, né? Infelizmente, o STF impediu que o Bolsonaro, o presidente, pudesse, então, gerir a crise da pandemia, administrar, incumbindo a cada governador, a cada prefeito, que fizesse aquilo que eles pudessem fazer ou provocassem ali um planejamento para que pudesse evitar, combater a pandemia. E houve desvios de verba, corrupção, fraudes na compra de respiradores superfaturados, fraude no óbito, pessoas morrendo e todo mundo lá que morre só de Covid, ninguém mais morre de AVC, de infarto, de diabetes, das doenças crônicas, ninguém morre de acidente, de bala, enfim, é só Covid. Por quê? Porque a corrupção está instaurada. Então o que nos cabe? É a gente orar. Veja, por exemplo, a situação que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Como é que é a votação lá? A votação lá a pessoa vota se quiser, não tem uma obrigatoriedade de votar. A votação lá, a pessoa se quiser votar, vai. Se não quiser, não tem essa obrigatoriedade, como eu disse. Então, com isso, a esquerda foi tomando poder, foi fazendo deputados, foi fazendo senadores, né? E quando se viu, o partido do presidente Trump perdeu no Congresso, perdeu no Senado a maioria. E agora eles estão vão impor o que eles bem quiserem, bem entenderem. Por quê? Porque o povo, nessa de ir votar se quiser, né?
e não quiseram votar. E a esquerda lá incentivava os seus a votarem. Não é diferente do Brasil. Então nós temos que ter essa conscientização e ter essa responsabilidade como cidadãos, como cristãos, para nos envolvermos. O maior exemplo disso é o livro de Esther. A Esther é um livro que mostra à luz da Bíblia como a política está envolvida e como o povo de Deus precisa estar ciente das coisas. Quando Assuero decidiu casar com uma mulher, que essa mulher foi escolhida, a Esther, ela não sabia que ela não seria apenas a rainha, a mulher do rei Assuero, mas sim a mulher que iria impedir que o povo fosse totalmente destruído. Leia o livro de Esther para você entender. Vou fazer um pequeno resumo. Porque houve um homem chamado Amã que odiava os judeus, porque Mordecai, que era judeu, não se curvava diante dele. Ele odiava. De maneira que ele instigou, fazendo com que o rei Assuero criasse um decreto, dizendo um decreto que o povo judeu seria exterminado, porque o povo judeu não se curvava, não adorava ao rei. E Amã fez essa cilada. Então, quando houve essa cilada, essa armadilha, Mordecai chamou a Esther e falou: Esther, não pense você que você chegou a ser rainha por acaso, mas foi por essa causa que Deus colocou você aí. Qual era a causa que ele se referia? A causa de defender o povo judeu. De defender o povo judeu do extermínio, que eles seriam exterminados. Por lei, por decreto. E quando se tem uma lei, um decreto, não tem jeito, tem que se obedecer. Obedece, tem que se cumprir. Você vê, por exemplo, essa pandemia, que na verdade poderia muitas pessoas serem salvas se houvesse um tratamento precoce. E não houve. Por que não houve? Porque corre por trás muito dinheiro, um mar de corrupção, um lodo de corrupção. Porque as mortes é 19 mil reais por cada morte, você sabe disso. E pessoas vão morrendo e bota lá no óbito Covid. E enquanto isso nós vemos governadores, prefeitos que foram acometidos desse vírus, fizeram tratamento precoce, não fizeram questão de dizer qual foi a medicação que tomaram, mas querem fazer questão de afirmar, de obrigar categoricamente as pessoas de tomarem a vacina. E é isso que estão fazendo. Então, quando a rainha soube, através de Mordecai, que ela tinha que se posicionar para salvar o seu povo, ela sim o fez, de maneira muito sábia. Quando foi até Mordecai e falou: olha, peço o povo para jejuar por mim 3 dias, que eu vou jejuar com minhas servas aqui, porque eu vou correr riscos de morte, porque o rei está no jardim, e há uma lei aqui que quando o rei está no jardim, ninguém pode se aproximar. Quem está tratando de negócios do reino. Se quem se aproximar, ele não estender o cedro, os soldados pegam e já vai para a morte. Mas vou fazer isso, jejue. Então houve jejum. O rei estava com Amã lá, conversando, quando o rei a viu, estendeu o cedro e ficou maravilhado pela visita da esposa, já resultado do jejum, da oração, e falou para ela: o que você quer, minha rainha? Eu te darei metade do meu reino. Aí ela falou: não, amanhã eu vou preparar um banquete para o meu rei, para o meu esposo. E eu queria que convidasse Amã, o seu primeiro-ministro, o seu homem de confiança. Amã ficou maravilhado. Poxa, as coisas estavam indo de vento em popa. Então, com o poder do jejum, as coisas começaram a mudar nesse cenário. Ela arriscou a vida dela. O rei falou que ela poderia, então, pedir metade do reino que ele daria a ela. Então, chegou o dia seguinte, ela preparou o banquete, e no banquete, após o rei se deliciar junto com Amã, o rei perguntou: pede-me, ó minha rainha, metade do reino eu te darei. Aí ela revelou: meu rei, eu vou morrer, porque eu sou judia. E ele não entendeu nada. Como assim? Você é judia? Como é que você vai morrer? Como é que você vai morrer? Aí ela falou assim: Amã, o seu ministro, fez
com que o senhor, meu rei, meu marido, meu esposo, fizesse um decreto, uma lei que todo judeu tem que morrer, eu vou morrer. Quando o rei soube daquilo, o rei se afastou, porque foi um baque, não sabia de nada do que estava acontecendo. Enquanto isso, a Amã se ajoelha para ela, pede que ela interceda pela vida dele. Quando o rei vê essa situação, então ele não aceita, até diz: você quer molestar minha mulher agora também, além de fazer com que o povo dela morra? E matou, pegou um soldado e falou assim: inclusive ele fez uma forca para Mordecai. Ah, é? Então enforque ele e toda a família dele lá. E quando isso aconteceu, chamou a rainha, o Mordecai, e Mordecai foi conversar com o rei. Política, entenda isso. E o rei falou assim: olha, eu não posso fazer nada, porque é um decreto. Não posso revogar esse decreto agora. Farei outro. A solução é eu fazer outro decreto, dizendo que vocês podem se defender, podem lutar pela vida de vocês, pela família, pelo povo de vocês. E assim foi feito. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter uma eleição agora, dia 1º de fevereiro. Eu tenho dito que é a data mais importante pós a data das diretas já. Por quê? Porque nós sabemos que o Rodrigo Maia, o Inhoio, que está apoiando a campanha, a votação do presidente lá da Câmara, o deputado federal Baleia Rossi. E ele já declarou de forma bem clara, de forma clara evidência. Se eles ganharem a mesa diretora, eles vão caçar Bolsonaro, vão empichá-lo. E não só isso, a esquerda vai estar sentada na mesa diretora, vai estar sentado lá o Baleia Rossi, o PT, o PSOL, o Maia, que o Baleia Rossi vai ser o fantoche do Maia. Maia vai ditar as regras, ele vai fazer. E ele já falou: vão empichar o Bolsonaro. Quem é por trás de tudo isso, quem está presente? O Disseu, o STF, a OAB, o Centrão, o Ciro, o PCC, o Dória. Toda essa turma contra quem? Bolsonaro. Então, nós precisamos estarmos dia 1º de fevereiro em Brasília. Nós aqui em Curitiba estamos fazendo, no Paraná, Curitiba, uma caravana. Você vai entrar em contato comigo, ainda há vaga. Nós não vamos nos permitir que tudo isso aconteça de forma omissa. Nós não podemos ficarmos omissos diante disso. Nós temos que ver, segundo a Bíblia, a política, segundo a Bíblia, nos adverte, como aconteceu no livro de Esther. E essa advertência nos chama a atenção que nós temos que estar de forma direta, não indireta, atento aos acontecimentos, em oração, em conhecimento. Por que Deus diz na sua palavra? O meu povo sofre porque falta-lhe o conhecimento. As pessoas têm que entender que a política é parte fundamental de uma sociedade. E essa política que vai determinar regras e leis. Então, eu gostaria de chamar você para que você possa estar conosco dia 1º de fevereiro em Brasília. Vamos sair daqui de Curitiba dia 30, dia 31 chegamos em Brasília. Vai ter um local lá para nós nos hospedarmos. E em seguida, no dia 1º, vamos então para a nossa manifestação em favor do Arthur Lira, que é o deputado que o presidente Bolsonaro está apoiando. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte: se eles ganharem a mesa diretora, esquece manifestação, esquece postagem em Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, esquece. Porque eles vão liberar tudo, além de caçar o Bolsonaro, vai liberar o poliamor, o aborto, vai liberar com que o Brasil seja vendido, como já liberou no Senado, falta passar no Congresso. Eles vão liberar a ideologia de gênero, vão fazer a farra. Vai cercear você e a mim o direito de expressar aquilo que a gente pensa, como já está acontecendo. Você sabe disso. Nós não podemos falar certas coisas, que senão eles nos censuram. Eles vão vir de forma feroz.
Veja o depoimento de José Disseu. Procure, pesquise. Então eles não estão brincando. Então eu gostaria que você pensasse nisso, que você venha estar conosco nesse advento do dia 1º. Tá certo? Amanhã a gente vai voltar novamente trazendo uma passagem bíblica falando da política à luz da Bíblia, para que você entenda e a gente possa estar mais envolvido no campo político para entender as coisas que acontecem e impedir que crie-se decreto-leis contra a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor diz bem claramente na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Senhor, nós estamos vivendo um momento muito complicado a nível mundial. Mais precisamente no Brasil, nós estamos vivendo dias que se aproximam de uma decisão em relação à eleição da mesa diretora. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fazer com que os deputados votem num homem que tem, ó Deus, o desejo de fazer com que o Brasil ande, cresça, progrida. E não como esteve 2 anos que se passaram na administração de um homem que impediu que leis e medidas provisórias fossem aprovadas em prol do povo. Porque é uma pessoa que já mostrou do seu caráter, envolvida em corrupção, enlameado, meu Pai, com empresas que se corromperam, que foi claramente investigado. Se ele não tivesse na envergadura de deputado federal e por conta disso tem imunidade parlamentar, estaria preso. E ele está com ódio mortal contra o teu servo, presidente. Ele já declarou que vai caçar o presidente caso ganhe. Então, Senhor, tu tens o poder de tudo. Tu tens o controle de todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor controla tudo. Não permita, meu Pai, que isso aconteça. Senhor, visita aqueles que estão doentes, enfermos, que ainda estão acometidos desse vírus maldito. Repreenda esse vírus, meu Pai. Assim como o Senhor assoprou nas narinas de Adão, formando o homem, dando vida, dando alma vivente, o Senhor assopra nas narinas dessas pessoas que estão nas UTIs, nas CTIs, que estão entubados. Limpa, meu Pai, o organismo, os pulmões desse vírus maldito. E faça essa pessoa receber alta. Tira esse vírus do Brasil, meu Pai. Não permita que os brasileiros, Senhor, sejam vítimas de um projeto de extermínio da população através desse plano macabro, dessa situação, dessa picada. Senhor, veja que situação o presidente dos Estados Unidos está. Veja aquilo que se avizinha aqui no Brasil. Se o Senhor não nos abençoar, não nos proteger, o que será de nós, Pai? Veja o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que eu acredito que na hora H o Senhor vai reverter essa situação. O Senhor vai reverter. Estamos crendo nisso. E aqui no Brasil, meu Pai, cuida de nós como menina dos teus olhos. Eu entrego, meu Pai, essas pessoas que oram conosco em suas mãos. Não sei exatamente o que passam, qual tipo de enfermidade que elas têm, mas eu sei que o Senhor é o Deus que tudo cura, que tudo pode. O Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que disse: eu sou Jeová Rafá, aquele que te sara. Então sara essa pessoa, meu Pai. Faz um milagre acontecer na vida dela. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Fique com Deus, fique em paz. E dia 30 nós vamos para Brasília. Entre em contato comigo, ligue para mim, 48 9840 68140. 48, aliás,
41, não é 48 não, é 41 Curitiba, 41 9840 68140. Vou repetir mais uma vez porque eu errei. O prefixo o DDD é 41 9840 68140. Paulo Azaf. Fale comigo para que você possa ir conosco a Brasília nesse grande dia, fazer com que possamos ter um presidente da Câmara alinhado com o presidente Jair Messias Bolsonaro e mudar a situação do Brasil, fazer com que o Brasil cresça. Porque até aqui, na administração de quem esteve lá do Nhonho, não foi possível, porque eles fizeram propositadamente que o Brasil ficasse paralisado sem que houvesse aprovação das leis e das medidas provisórias que o Bolsonaro fez em prol do povo brasileiro. Conto com você, junte-se a nós, que Deus abençoe o Brasil e fique com Deus. Um abraço, fique em paz.